Minha enteada roubou meu carro, bateu e disse à polícia que fui eu quem atropelou e fugiu. Minha esposa me pediu para assumir a culpa pela família. Então, apenas sorri, não disse nada e fiz outra coisa. 2 meses depois, minha enteada chorava no tribunal enquanto minha esposa me implorava para perdoá-los. Você nunca espera que seu dia termine com 2 policiais batendo na sua porta, ainda mais depois de passar o dia todo em casa, trabalhando, enviando faturas, dobrando roupas e consertando uma torneira com vazamento no banheiro. Um dia agitado, eu sei. Quando abri a porta e vi os policiais conversando no rádio com expressões sérias, achei que era um engano. Mas então disseram meu nome, completo. Naquele momento, percebi que não era sobre a caixa de correio do vizinho ou uma reclamação de barulho. Eles perguntaram se eu sabia que meu carro, um SUV prata, tinha sido envolvido em um atropelamento naquela manhã. Eu ri, achando que era brincadeira. Acho que vocês pegaram a pessoa errada, respondi. Meu carro está na garagem, nem saí de casa hoje. Um dos policiais inclinou a cabeça, desconfiado. Senhor, uma testemunha identificou sua placa. Sua enteada, Kayla, nos disse que o senhor pegou o carro por volta das 9 horas da manhã. Meu cérebro parou por um segundo. Kayla? Foi quando olhei para a garagem e percebi, meu carro não estava lá. O espaço estava vazio. Hein? Tudo fez sentido de uma vez. Kayla não tinha carro próprio e vinha nos pedindo um fazia meses. Tracy insistia que ela precisava de mais independência e mobilidade. Eu me ofereci para ensinar a dirigir, mas Kayla dizia que já sabia. Saí na rua para conferir, achando que estava imaginando coisas. Mas não. Meu carro tinha sumido. E aparentemente, tinha atropelado alguém. Onde está o outro motorista? Perguntei. No hospital. O policial respondeu. Sem risco de vida, concussão, pulso quebrado. Eles estavam de bicicleta. Jesus, murmurei. O motorista fugiu, continuou ele. Temos uma testemunha que viu o carro. Seguiu por tempo suficiente para anotar a placa. E Kayla disse que era você. O quê? Sim, e sua esposa confirmou. Eu não respondi de imediato. Ainda estava tentando entender como minha própria esposa, com quem tomei café da manhã hoje cedo, poderia ter dito que me viu pegar o carro. Eu nem sabia que o carro estava faltando. Foi isso que ela te disse? Perguntei. Finalmente. O policial assentiu. Sim, senhor. Ela disse que viu você sair por volta das 9 horas. E Kayla mencionou que você estava chateado antes de sair. Ele hesitou. Ela também disse que pode ter havido uma discussão, que você pode ter batido nela. Fiquei piscando, sem acreditar. Não, eu só podia estar alucinando. Não havia como, absolutamente nenhuma chance de Tracy concordar com algo assim. Ela estava lá, na mesma casa. Ela sabia que eu não tinha saído. E Kayla? Kayla era esperta, manipuladora. Sim, mas não era burra. Se isso fosse mentira, era uma mentira perigosa. Eu não bati nela, disse, eu não toquei nela, e definitivamente não saí com aquele carro hoje. Você estaria disposto a nos acompanhar para um interrogatório? Eu concordei. Claro. Eu não era culpado, achei que a verdade se resolveria logo. Que ingênuo. Eles me deixaram ir no banco de trás, sem algemas, mas o olhar que meu vizinho me deu quando fecharam a porta. Esse olhar ficou comigo. Na delegacia, pedi um advogado. Não porque eu tivesse algo a esconder, mas porque claramente estava vivendo num mundo onde a lógica tinha tirado um dia de folga. Quando Tracy finalmente chegou, eu já estava sentado lá havia 2 horas. Seu rosto estava pálido. Mas não de culpa. De medo. Não medo de que eu tivesse sido acusado injustamente. Não medo pelo ciclista que foi atropelado. Era outro tipo de medo. Tracy parecia mais preocupada com outra coisa. Com o fato de que essa situação pudesse atrapalhar as inscrições de Kayla para a faculdade. Sinto muito, disse ela, sentada na minha frente. Mas Kayla ficou tão assustada que entrou em pânico. Ela disse que você seria a pessoa que lidaria melhor com isso. Eu quase ri. Ela disse o quê? Que você saberia como consertar, que você sempre resolve tudo pela família. Olhei para Tracy, incrédulo. Você sabe que eu não peguei o carro, você estava comigo a manhã toda. Ela engoliu em seco. Sim, mas agora é diferente. Tem um boletim de ocorrência. E o hematoma.
Eu me paralisei. Que hematoma? Ela tem um hematoma no braço, do acidente. Tracy respirou fundo e então soltou. Eu disse a eles que você a agarrou durante uma discussão, e que saiu furioso depois de bater nela. Fiquei em silêncio por um momento, absorvendo tudo. Então falei devagar. Deixa eu ver se entendi. Sua filha rouba meu carro, bate, foge da cena, e depois conta à polícia que eu estava dirigindo? Tracy abaixou a cabeça. Eu? E você, minha esposa, a única pessoa que poderia ser meu álibi, decidiu apoiar essa mentira e insinuar que eu sou violento? Ela estremeceu. É só até descobrirmos o que fazer. Não há nada para descobrir. Minha voz estava firme. Ela mentiu, e você mentiu com ela. Tracy suspirou. Ela está com medo de ter cometido um erro. Eu olhei direto nos olhos dela. Assim como você. Ela estendeu a mão para tocar a minha, do outro lado da mesa. Por favor, assuma a culpa por enquanto. Nós damos um jeito nisso depois. Eu puxei minha mão, devagar, calmamente. Foi ali que parei de discutir. E apenas sorri. A questão sobre ser traído é que isso te dá clareza. Mostra exatamente quem está do seu lado. E quem está disposto a te queimar vivo para encobrir o erro de outra pessoa. Eles queriam que eu assumisse a culpa. Claro. Mas não da forma que imaginavam. É engraçado. Se alguém tivesse me perguntado há 6 anos se eu queria filhos, eu provavelmente teria dado de ombros e dito algo vago. Algo como, se acontecer, aconteceu. Porque é assim que a gente pensa quando ainda não sabe o que realmente significa ser família. Eu nunca descartei totalmente a ideia de ter filhos, mas também não era algo que estava no meu radar. Então, conheci Tracy. Ela era inteligente, confiante e engraçada, daquele jeito meio sarcástico e implacável. E ela também tinha uma filha de 13 anos, Kyla. No primeiro encontro, Kyla me olhou como se eu fosse uma professora substituta que não sabia ligar o projetor. No nosso segundo encontro, Tracy foi direta. Não estou procurando um pai para minha filha, só quero um parceiro que consiga lidar com as coisas sem ficar estranho. Eu ri. Sou ótimo em não ficar estranho. O que, pensando bem, talvez seja uma das coisas mais estranhas que alguém pode dizer. Mas, de alguma forma, funcionou. 6 meses depois, eu estava ajudando Kyla com a lição de casa de álgebra enquanto Tracy dormia no sofá, no meio de um documentário. Nos fins de semana, eu fazia panquecas. Levava Kyla para o treino de vôlei. Descobri o que era uma dancinha do TikTok. Me arrependi. Aos poucos, fui encontrando meu espaço na vida delas. Eu nunca esperei que Kyla me chamasse de pai. Não queria substituir ninguém. O pai biológico dela ainda estava por perto, daquele jeito que satélites distantes são por perto tecnicamente presentes, mas inúteis para fazer o GPS funcionar. Mas eu estava lá, todos os dias. Paguei pelos aparelhos dentários, pelo uniforme da escola, pelo celular que ela quebrou 2 vezes no mesmo semestre. Quando fez 16 anos e começou a dar indiretas sobre aprender a dirigir, me ofereci para ensiná-la. Ela revirou os olhos e disse: "Isso é coisa de pai de verdade." E saiu. Eu disse a mim mesmo que não tinha doído. Mas doeu. Ainda assim, continuei ali. Tracy sempre dizia que Kyla acabaria mudando de ideia. Ela tem uma personalidade forte, dizia, como se fosse um elogio. Testa os limites porque é inteligente. O que, na prática, era uma forma bonita de dizer que Kyla era mimada e manipuladora. Mas tudo bem. Eu estava ali para o longo prazo. Famílias não são construídas de um dia para o outro. Eu imaginava que, se eu apenas fosse consistente, solidário, firme e inabalável, eventualmente ganharia a confiança dela. Alerta de spoiler, eu não ganhei. Se alguma coisa, quanto mais Kyla crescia, mais ela aprendia a usar a mãe como um escudo humano. Se Kyla perdia o toque de recolher, era porque eu tinha regras estranhas. Se as notas dela caíam, era porque eu a estressava perguntando sobre o dever de casa. Se eu ousasse dizer não, ela suspirava dramaticamente e dizia que eu estava controlando. Tracy sempre amenizava as coisas, sempre me dizia para não piorar. Ela tinha esse talento de redirecionar qualquer conversa para longe da responsabilidade. Se Kyla gritasse, era paixão. Se mentisse, era medo.
Se ela jogasse uma escova de cabelo na parede durante uma discussão, história real, eram apenas hormônios. No começo, eu racionalizei: garotas adolescentes são difíceis, famílias misturadas são difíceis, talvez eu só precise ser mais paciente. Então eu tentei. Eu apareci em todas as reuniões de pais e professores. Paguei por aulas particulares de SAT. Ajudei Kayla a se inscrever na faculdade. Comprei um carro usado em meu nome, com a intenção de transferi-lo para ela assim que ela tivesse a carteira e o seguro. Aquele carro, o mesmo que ela bateu em alguém e me culpou. Sim, aquele. Tracy sempre dizia que as coisas mudariam quando Kayla amadurecesse. Todo mundo supera isso eventualmente, ela dizia. Só dei espaço a ela. Eu dei. Eu dei a ela meus sábados. Eu dei a ela meu carro. Eu dei a ela tudo. Menos um depósito direto. E em troca, ela tentou me incriminar por um crime. Passei semanas pensando naquele momento. Tracy sentada na minha frente, com as mãos juntas como se fosse a vítima, dizendo que estava com medo de ter cometido um erro. Não, um erro não é deixar o telefone cair no vaso sanitário. Um erro não é esquecer de enviar sua inscrição para a faculdade antes do prazo. Um erro é roubar o carro de alguém e fugir da cena. Causar um acidente, fugir e acusar falsamente outra pessoa de agressão não é um erro. É uma estratégia. E Tracy, ela não só concordou, ela ajudou a reforçar a mentira. Ela preencheu as lacunas. Quando a polícia perguntou se ela tinha me visto sair naquela manhã, ela disse que sim. Olhou nos olhos deles e afirmou. Ele estava chateado. Achei que só precisava esfriar a cabeça. Na realidade, naquela hora, eu estava dobrando toalhas na lavanderia e respondendo e-mails de trabalho. A coisa mais rebelde que fiz naquela manhã foi colocar 2 doses de espresso no café, ao invés de uma. Mas nada disso importava. Eles tinham uma história. E era conveniente. Melhor sacrificar o padrasto chato e confiável do que deixar o futuro da filha perfeita desmoronar sob o peso das consequências reais. Então, sim, eu parei de ser legal. Não publicamente. Não de forma dramática. Ainda pagava as contas. Ainda levava o lixo para fora. Ainda mandava mensagens educadas como: espero que sua reunião tenha corrido bem. Mas, nos bastidores? Fiquei quieto, estratégico. Falei com meu advogado. Solicitei todas as filmagens de câmeras de trânsito disponíveis. Recuperei registros de mensagens, carimbos de data e hora, recibos. Congelei a conta conjunta e abri uma nova. Transferi meu contra-cheque. Removi o acesso de Tracy a todos os logins que ela costumava ignorar, mas depende a energia, gás, Wi-Fi, tudo no meu nome. Comecei a documentar tudo. Se eles queriam um vilão, eu daria um. Mas não do jeito que esperavam. Ser acusado de um atropelamento já é ruim. Ser acusado pela sua enteada, que roubou seu carro, é pior. Mas ter sua esposa apoiando a mentira? Isso faz algo com você. Não de um jeito explosivo, cheio de raiva. É mais silencioso, mais frio. Como se algo dentro de você simplesmente se desligasse. E você finalmente parasse de dar desculpas para pessoas que não merecem. Depois daquele dia na delegacia, parei de perguntar por quê. Por que eles fariam isso? Por que mentiriam? Por que ninguém parecia se importar com a única pessoa que pagava a hipoteca, mantinha as luzes acesas, enchia a geladeira e tentava ser um bom padrasto? Eu não precisava mais de respostas. Só precisava de provas. E foi aí que começaram as câmeras de trânsito. Acontece que, quando você é acusado de um crime, tem o direito de solicitar imagens. Meu advogado conseguiu 2 ângulos perfeitos do meu SUV passando no sinal vermelho, bem perto do cruzamento onde o ciclista foi atropelado. E adivinha só? O motorista não era eu. Nem dava para confundir. Kayla estava dirigindo. Ela usava um moletom com capuz e óculos de sol, mas era fácil reconhecer. Além disso, mal era alta o suficiente para enxergar direito por cima do volante. E o melhor? Ela estava rindo. Na filmagem, dava para ver claramente a boca dela aberta no meio de uma gargalhada, segundos antes de virar a esquina. Ótimo! Mas eu não parei por aí. Meu advogado abençoado seja me disse para cavar mais fundo. Não era só provar que eu não fiz. Era provar que ela sabia que estava mentindo.
Então, fui direto para as redes sociais dela. Kayla bloqueou as histórias do Instagram e do TikTok depois do acidente. Mas adolescentes são péssimos com privacidade. Uma amiga dela postou vídeos daquela mesma manhã. Tinha um clipe de Kayla se arrumando, segurando as chaves do carro e olhando para a câmera com a legenda: SUV do padrasto hoje. Tinha até um vídeo curto dela e da amiga brincando na minha garagem, fingindo dirigir e mexendo no volante. E então veio a filmagem da festa. Por quê? Claro, teve uma festa. Pouco antes do acidente, Kayla pegou duas amigas para um brunch de formatura. Que, no típico estilo adolescente, virou bebidas, música e um bom caos. Uma dessas amigas fez uma live de 30 segundos, tempo suficiente para capturar Kayla cantando alto enquanto dirigia. No vídeo, ela vira a câmera para mostrar a estrada. E o sinal vermelho que ela passou direto. Depois do acidente? Entraram em pânico. O amigo apagou o vídeo. Mas nada é realmente apagado. Outra pessoa gravou a tela. Enviou para alguém. Que enviou para outra pessoa. Eventualmente, o vídeo caiu na minha caixa de entrada com uma linha de assunto dizendo: achei que você deveria ver isso. Ah, eu vi. Enquanto isso, em casa, Tracy e Kayla ainda fingiam que tudo estava tenso, mas recuperável. Kayla ficou no quarto, exibindo o hematoma no braço como se fosse um ferimento de guerra. Tracy andava na ponta dos pés perto de mim, como se eu fosse um animal perigoso. Ela até teve a audácia de dizer: sabe, se você tivesse concordado, as coisas não estariam tão desconfortáveis agora. Desconfortável. Você me acusa falsamente de agressão e de um atropelamento com fuga. E eu sou o motivo do jantar estar estranho? Mas eu apenas sorri, assenti e disse: você tem razão, fui egoísta. Naquela noite, terminei de fazer backup de todas as evidências. Copiei os arquivos de vídeo com carimbo de data e hora, cada foto, cada postagem. Entreguei tudo para meu advogado, que entregou tudo para o detetive responsável pelo caso. Levou só 3 dias. 3 dias para eu ser oficialmente inocentado. 3 dias para todas as acusações contra mim serem retiradas. 3 dias para novas acusações serem feitas contra Kayla. Atropelamento e fuga. Registro de boletim de ocorrência falso. Dirigir sem carteira. Por quê? Surpresa, a dela tinha sido suspensa por causa de uma multa por excesso de velocidade. E Tracy? Ela também não saiu ilesa. Ela fez uma declaração falsa. Mentiu sobre meu paradeiro. Apoiou uma acusação que sabia que era mentira. A palavra obstrução foi usada quando a polícia apareceu de novo. Dessa vez, para interrogá-las. Tracy parecia ter visto um fantasma. O que você fez? Ela perguntou, olhos arregalados. Tomei um gole do meu café. Você quer dizer, o que você fez? Ela me seguiu até a cozinha, como se eu devesse uma explicação. Você não precisava ir tão longe. Eu ri. Você tentou me incriminar por um crime. Foi um erro, eu só estava tentando protegê-la. Me jogando debaixo do ônibus, essa é sua ideia de proteção? Ela é minha filha, Tracy surtou. O que eu deveria fazer? Você deveria contar a verdade. Ela me olhou como se esse conceito nunca tivesse passado pela cabeça dela. Então, disse algo que fez minha pele arrepiar. Ela é só uma criança. Ela tem todo o futuro pela frente. Você é um homem adulto. Você sobreviveria. Não sei se ela percebeu o que disse. Talvez sim. Talvez tenha falado de propósito. De qualquer forma, foi o último prego no caixão. Porque, no fundo, o que ela realmente estava dizendo era: você não importa. Você é descartável. Sua reputação, seu trabalho, sua vida, tudo isso vale a pena sacrificar para manter a imagem da minha filha limpa. Naquela noite, troquei as fechaduras. Legalmente, eu ainda não podia mantê-las fora permanentemente. Ainda. Mas foi um começo. Também movi cada centavo da nossa conta conjunta para uma nova, só no meu nome. Denunciei o carro roubado, porque, convenhamos. Cancelei os cartões de crédito que Tracy usava. E marquei uma reunião com o advogado de divórcio. A melhor parte? Não disse uma palavra. Deixei ela cozinhar em silêncio enquanto a data do julgamento se aproximava. Kayla contratou um advogado. Tracy tentou resolver tudo entre família,
conversando com o pai da menina, dizendo que foi só um mal-entendido. O pai recusou. Acontece que quando você acusa uma pessoa inocente de um crime, e tem provas em vídeo mostrando que tudo foi uma mentira, os promotores tendem a levar isso pro lado pessoal. No dia do julgamento, eu estava de terno cinza, barba feita, expressão calma. Kayla chegou de olhos inchados. Tracy segurava a mão dela como se sua vida dependesse disso. Pouco antes de entrarmos, Tracy me puxou de lado. Por favor, ela sussurrou. Não deixe isso destruir nossa família. Olhei nos olhos dela. Que família? Respondi. Você destruiu isso no dia em que decidiu que eu era descartável. Descartável. Foi assim que me senti. Então, entrei no tribunal. Não olhei para trás. O ambiente estava mais silencioso do que eu esperava. Sem gritos. Sem drama de lei e ordem. Apenas luzes fluorescentes, cadeiras desconfortáveis e um juiz que parecia preferir estar em qualquer outro lugar. Kayla estava sentada 2 fileiras à minha frente, com o cabelo arrumado de um jeito formal e o rímel mal borrado. Estava se esforçando tanto para parecer inocente que quase parecia uma encenação de peça escolar. Exceto que essa peça vinha com acusações reais. E a possibilidade de serviço comunitário ou até detenção juvenil. Tracy estava ao lado dela, as mãos cruzadas no colo. Ela me olhava como se esperasse que eu mudasse de ideia. Como se eu fosse me levantar de repente e anunciar que tudo não passava de um grande mal-entendido. Como se eu fosse o herói que salvaria as 2 das consequências que elas mesmas prepararam. Soiler, eu não fiz isso. O juiz começou a ler as acusações. Atropelamento e fuga. Prestar declarações falsas. Dirigir sem habilitação válida. Depois, deu a palavra a Kayla. Seu advogado se levantou. Meritíssimo. Minha cliente se arrepende profundamente de suas decisões. Ela estava assustada. Entrou em pânico. Não tinha intenção de causar danos. Kayla fungou, no momento exato. Teatral. Quase admirei o esforço. Então, ela disse. Eu não pensei que meu padrasto fosse tão longe. Ele sempre foi calmo. Eu achei que ele entenderia. Eu achei que ele nos protegeria. Nós. Essa palavra caiu como um tijolo no meu peito. Não pelo que significava, mas pelo que confirmava. Eles nunca me viram como uma pessoa. Apenas um recurso. Um caixa eletrônico ambulante com um crachá de pai bônus que podiam exibir quando fosse conveniente. O juiz perguntou se eu tinha algo a dizer. Levantei-me. Não porque eu precisava, mas porque eu queria olhar os 2 nos olhos quando dissesse. Asterisco, passei os últimos 6 anos tentando ser um bom marido e uma boa figura paterna. Paguei as contas. Levei para a escola. Paguei por mantimentos. Seguro. Aulas particulares. Telefones, terapia, aplicativos que ela nunca abriu. Eu estive lá, mesmo quando não era desejado. Eu parei. Kayla não me olhou nos olhos. Tracy já estava chorando. Eu não esperava ser agradecido, mas também não esperava ser jogado debaixo de um ônibus. Especialmente não pelas pessoas pelas quais sacrifiquei tudo para apoiar. Eu me sentei. Foi isso. Sem gritos, sem dramas, apenas a verdade dita claramente. O juiz deu a Kayla uma sentença suspensa, com serviço comunitário obrigatório, uma carta formal de desculpas ao ciclista e 6 meses de aconselhamento. Ela não estaria tirando isso do dormitório da Universidade Estadual, como ela se gabava no ano passado. Tracy recebeu uma advertência judicial, sem acusações, mas o promotor chamou sua conduta de profundamente preocupante. Qual é o código legal para você? Tem sorte, nós não queremos desperdiçar mais dinheiro do contribuinte na sua bagunça. Depois, Tracy tentou mais uma vez falar comigo. Ela me seguiu até o estacionamento. Sinto muito, ela disse, com a voz trêmula. Eu não sabia mais o que fazer. Eu balancei a cabeça lentamente. Essa é a coisa, você sabia. Você escolheu a Kayla em vez da verdade. Minha filha, ela disse novamente, como se fosse um feitiço que consertasse tudo e eu fosse seu marido. Ela não respondeu. Eu comprei meu carro para substituir o que Kayla destruiu, o que ela nunca deveria ter dirigido. E então, eu fui embora pela última vez. Mas isso não foi o fim, nem perto. Atualização. Muita coisa aconteceu desde que postei isso pela primeira vez. Obrigado a todos que comentaram. Sério,
recebi uma tonelada de mensagens. Algumas pessoas dizendo que eu lidei com isso com classe. Outras me dizendo que eu deveria ter ido até o fim. Alguns disseram que eu estava frio, outros me chamaram de monstro, dizendo que eu arruinei a vida de uma adolescente. Para ser honesto, eu não estava planejando dizer mais nada, mas depois de tudo o que aconteceu, imaginei que um pequeno encerramento não faria mal, então aqui vai a atualização. Primeiro de tudo, eu não dei a casa a eles. Por que eu faria isso? Eu paguei a entrada, cuidei da hipoteca todo mês. A casa estava sempre em meu nome, Tracy nunca estava na escritura. Ela contribuiu com exatamente 0% das contas. Depois de me acusar de um crime, parecia generoso o suficiente para eu não processá-la por difamação ou obstrução. Então, eu guardei a casa, dei a ela 30 dias para se mudar, 45 se ela pudesse provar que não tinha para onde ir. Ela se mudou em 29. Kayla também descobriu que não tinha outro lugar para ir porque, surpresa, elas eram totalmente dependentes financeiramente de mim, sem empregos, sem economias, sem plano B. Tracy se acostumou a viver com o que ela chamava de orçamento combinado, que é uma forma fofa de dizer minha renda. Ela trabalhava meio período para a boutique de uma amiga, principalmente para obter descontos em roupas que ela já não precisava. Kayla ainda estava decidindo sobre a faculdade e trabalhando em um ano sabático para explorar o crescimento pessoal, o que aparentemente significava ficar deitada pela casa e pedir dinheiro do DoorDash. Então, quando peguei a casa de volta e cortei o acesso deles às contas, a realidade caiu rápido. Tracy teve que se mudar para a casa da irmã temporariamente. Kayla acabou no sofá de uma amiga. Ouvi boatos de que Kayla começou a trabalhar em um café local. Resisti à vontade de passar por lá. Tracy tentou fazer com que sua amiga da boutique lhe desse mais horas, mas assim que a notícia sobre o que ela e Kayla fizeram se espalhou registrando um relatório falso tentando incriminar alguém por atropelamento e fuga, o círculo social delas ficou quieto. Incriminar seu cônjuge não combina bem com noites de vinho e aulas de pilates. Até mesmo a melhor amiga de Tracy, que costumava me chamar de cara tão sólido em todos os jantares, a ignorou completamente. Eu não precisei de vingança. Elas mesmas se arruinaram. Suas vidas ficaram mais difíceis e mais lentas de maneiras humilhantes. No tipo em que o carro é retomado porque você esqueceu que não foi magicamente pago. No tipo em que o plano de telefone é desligado porque estava no meu nome. No tipo em que você tem que se inscrever novamente para o seguro de saúde e percebe que nunca preencheu essa papelada sozinho. Ouvi dizer que Kayla desistiu da terapia obrigatória do tribunal e depois foi mandada de volta ou enfrentará mais serviços comunitários. Acho que a autorreflexão não é o ponto forte dela. Para mim, ainda moro na casa. Está quieto agora. Paz. Refaço o escritório. Peguei um cachorro novo. Ando de bicicleta novamente. Meus vizinhos sim, os mesmos que me viram escoltado até o carro de polícia pararam de me evitar depois que descobriram a verdade. Um até trouxe uma garrafa de uísque e disse: "Você lidou com isso melhor do que eu teria feito." E não, eu não estou amargurado. Eu só terminei. Dei tudo para aquela família: tempo, dinheiro, paciência, amor, e quando chegou a hora deles escolherem entre me proteger e proteger uma mentira, eles escolheram a mentira sem hesitação. Então, eu fui embora com meu nome limpo, minha cabeça erguida e uma hipoteca que agora pago feliz, sabendo que ninguém mais está planejando secretamente minha queda no quarto de hóspedes. Como eu disse antes, algumas pessoas ainda acham que fui longe demais e arruinei o futuro de uma jovem por um momento de pânico. Talvez elas estejam certas. Talvez eu seja o vilão. O que você acha? Deixe um comentário abaixo.